A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, hoje eu queria falar sobre um tema bastante preocupante e que muitos têm dúvidas ainda e não procuram ler e buscar a informação para ter a certeza e a diferença do que é seitas e heresia. Esse é o título que eu vou falar aqui, desmascarando seitas e heresias. Meus queridos, eu vou ler uma passagem em Efésios 4:14. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Acabei de ler agora para vocês essa passagem, Efésios 4:14. Meus queridos, Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Você encontra essa passagem em Marcos 13:22. Por isso, é muito importante saber o que é certo ou errado para não sermos enganados. Mas como descobrir uma heresia ou seita? Alguns ensinamentos importantes para não sermos enganados, eu vou dizer aqui abaixo. Primeiro, começando sobre conceito. Conceito, para entender o tema sobre seita e heresia, é importante diferenciar alguns conceitos, como o que é religião e o que é doutrina, heresia e seita. Religião, a palavra religião, religar, significa religar, com o propósito de ligar novamente o homem a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Religar, ou seja, de novo, a palavra religar, significa reeleger, escolher a Deus novamente, conceito de Agostinho. A doutrina, a palavra doutrina significa ensino, ou seja, didaque. A Bíblia é doutrina e ensinamento de Deus. Mas vamos falar sobre três tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a Bíblia, Tito 2:1 e 10. A doutrina dos homens, extra bíblica, Mateus 15:9, 16 e 12. E a doutrina de demônios, antibíblica, 1 Timóteo 4:1 e Tiago 3:5. Meus queridos amados irmãos em Cristo, heresia, um falso ensinamento, doutrina não bíblica ou distorção da doutrina bíblica, 1 Timóteo 2:1 e 3:15 e 17. A seita, um grupo de pessoas com pensamento comum ou um partido. Podemos também chamar de seita um grupo que ensina heresias. Mas como vamos identificar uma seita? Se a gente for lá para Apocalipse 22:18-19, diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, aqui está bem claro nesse versículo, Apocalipse 22:18-19. Ai daquele que tira algo ou acrescenta algo da palavra de Deus. As seitas as seitas sempre aumentam ou omitem alguma coisa a respeito da verdade, seja somando, diminuindo, multiplicando ou dividindo. Vou dar um exemplo aqui na questão de adição. Quando adiciona alguma coisa à palavra ou não se restringe a ela, acrescentando argumento extra-bíblico. Subtração,
quando diminui ou omite algumas coisas da Bíblia, cerca do próprio Deus ou da Trindade, com um evangelho incompleto. Multiplicação, heresia que não vão além do que está escrito e com interpretações extremistas, dando importância demasiada a apenas alguns assuntos do seu interesse, ou do interesse daquelas pessoas que querem fundar, colocar, abrir. Então, a divisão dividem a sua fidelidade entre Deus e a organização religiosa, servindo a 2 ou mais senhores, e se separam como se fossem os únicos salvos. Então, eu falei aqui para você sobre a adição, subtração, multiplicação e divisão da questão da seita. Mas quais os tipos de religiões? Existem basicamente 3 tipos de religiões de acordo com as suas crenças e deuses. Monoteísmo. O monoteísmo é a crença da existência de um único Deus. O enoteísmo é outra forma de religião que cultua apenas um Deus, embora acredite que existe outros deuses minúsculos. Quero aqui chamar a sua atenção para essa observação. Nós, cristãos, somos monoteístas, pois o nosso Deus, embora seja trino, é um só. Amém? Politeísmo. Politeísmo crê e cultua em vários deuses e em deuses específicos para cada coisa e lugar. Deuses minúsculos. 3. Panteísmo. As religiões panteístas acreditam que os deuses minúsculos estão em toda parte e tudo que existe é de uma forma de Deus minúsculo, cultuando, por isso, os animais. O panteísmo é uma variação que acredita que os deuses se manifestam da natureza de forma transcendente. Meus queridos, como devemos e como classificar as seitas? A. Pseudo-cristã, falsa igreja que se diz cristã. Alguns grupos não são formados com o nome de igreja, mas são muito diferentes e não se misturam às outras igrejas. Religiões de mistério, seita secreta onde seus seguidores precisam guardar segredo do que acontece nas suas reuniões. C. Espíritas, seita que cultuam e invocam espíritos e acreditam na reencarnação. D. Orientais, grupo místico de culturas orientais, como o budismo, por exemplo. E afro-brasileira, são religiões ligadas a Umbanda ou a Candomblé que vieram para o Brasil trazida pelos escravos e seus ensinos se misturaram e, quem disse, populares. Meus amados, o que eu quero dizer com isso aqui, com a questão das seitas, desmascarando seitas e heresias, que eu, você, devemos estar sempre lendo, buscando e conhecendo a palavra para discernir o que é correto e o que é errado. Para andar com Jesus Cristo é porta estreita. Para andar no mundo com Satanás é porta larga. Então o mundo hoje está cheio de seitas. Aquilo que eu falei aqui tem muito mais do que isso aqui, certo? Muito mais do que isso aqui. Então devemos estar preocupados e lendo para diferenciarmos do certo e do errado. E principalmente aqueles irmãos que não têm conhecimento de leitura, que não sabem ler, para aqueles que saibam, possam estar ali também capacitando essas pessoas, ensinando, lendo a palavra, dizendo e tirando as suas dúvidas. Porque dessa forma a gente vai combatendo e desmascarando as seitas e a heresia que existe no Brasil e no mundo. Amém?
Peço nesse momento que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que Ele entre com providências, que vocês se fortaleçam através do Espírito Santo. Aqui, receba o meu abraço, receba aqui a minha palavra de fortalecimento e fé de um ano 2024 com muito amor, com muita paz, saúde, e que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o nosso caminho, seja a nossa luz, seja o nosso guia, para que nós não podemos cair em tentação e estarmos nos livrando dessas seitas e heresias pelo Brasil afora e pelo mundo. Forte abraço do seu amigo, pastor Josanilson Almeida, Feira de Santana, Bahia, Brasil.